Mas eu acho que a gente tem que começar com o assunto que mais movimentou aí os bastidores de Cruzeiro e até mesmo do Flamengo nas últimas horas, que foi uma possibilidade de troca, né, envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo. Eu sei que o Caio está por dentro, leu muita coisa sobre isso, o Pedro também. Eu vou pedir para você aí, Caio, faz um panorama aí para a galera. O que aconteceu nessas últimas horas aí, pelo que se pôde apurar até o momento, né? Por que vai acontecer ou não vai acontecer a troca entre Luiz Araújo e Matheus Pereira? Perfeito, Emerson. Realmente, algumas pontas soltas nessa história, mas acho que depois de algumas apurações ficou claro, de fato, o que aconteceu, né? Hoje pela manhã, inclusive, dois jornalistas do Rio de Janeiro, importantes, né? O Diogo Dantas e o Mauro César Pereira, fizeram uma apuração bem semelhante ao que fez o Central da Toca e boa parte dos portais dos jornalistas envolvidos nessa história, né? O que parece é que o Flamengo quis Matheus Pereira e aí, dentro dessa vontade, acabou oferecendo dois jogadores, né? Como uma composição, o Luiz Araújo e o Lohan, inclusive, nome confirmado pelo Central da Toca. Além disso, o Flamengo se dispôs também a oferecer uma compensação financeira, né? Só que quem barrou a história foi o Matheus Pereira. E até cumprindo com a palavra dele, né? Porque ele já havia dito há algum tempo que não iria se transferir para outro clube brasileiro. E eu acho que com essa recusa do Matheus ao Flamengo, fica ainda mais claro que ele vai manter a sua palavra, né? Porque qual clube hoje no Brasil é mais atrativo do que o Flamengo para um jogador? Não tem, a gente sabe disso. Pelo poderio financeiro, pela força do elenco, pela projeção. E o Matheus fez questão de recusar. O Cruzeiro aparentemente deu o aval para negociação, né, até por parte do Leonardo Jardim, e acho que já entendendo que dificilmente o Matheus Pereira vai ficar ao longo de toda a temporada, porque o interesse dele é ir para a Europa, e o Flamengo ofereceu dois jogadores interessantes para o Cruzeiro, principalmente o Luiz Araújo, né? O que até me espanta, porque o Luiz Araújo ele só não é titular absoluto no Flamengo porque se trata do Flamengo, de um grande elenco, tem muitas opções, mas é um cara importante por lá. É um cara que, inclusive, seria o meu titular em um time ideal do Flamengo. Desde o ano passado, ele chegou em 2023, mas desde o ano passado o Luiz tem uma minutagem muito grande, é um cara que já decidiu jogos importantes, teve aquele confronto contra o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, que ele foi o principal jogador, nas oitavas da Libertadores contra o Bolívar. Nesse ano já começou bem em Supercopa do Brasil, emendando participações em gols, e o Flamengo colocou ele como negociável, né? E é um cara que supriria uma carência direta do Cruzeiro, que é a ponta direita. Mas aparentemente o negócio não vai acontecer por conta de Matheus Pereira. Os clubes falam aí de um intermediário na história, mas ninguém cita o nome do intermediário, né? O que dá a entender que realmente foi algo direto dos clubes, né? Por mais que se fale em empresário. Mas é importante se entender isso, né? De que foi o Flamengo que iniciou essa história. Acho que se a gente falasse do Cruzeiro oferecendo o Matheus Pereira, e aí só depois de alinhar uma troca, consultar o Matheus, a gente poderia criticar veementemente a gestão por isso. Ela merece ser criticada por outros fatores, mas me parece que por tudo que foi apurado, por quem foi apurado, dá para a gente dizer que o Flamengo acabou tomando as rédeas da negociação e o Cruzeiro, com todo esse imbróglio em relação ao Matheus Pereira, acabou dando um aval para o negócio que, de fato, não vai ocorrer, né? Aparentemente, a história está completamente morta. E aí vai acrescentar um pouco mais nessa aí, Pedro e Patrick, fiquem à vontade, porque confesso que essa situação toda, ela, assim, me gera algum incômodo, porque se o jogador fala, eu não vou sair para outro clube do Brasil, aí você fica, né, forçando essa situação, voltando toda hora. Entendo, foi o Flamengo que propôs, e convenhamos, se o Flamengo propôs Luiz Araújo, Lohan, mais dinheiro no Matheus Pereira, era uma negociação muito boa para a gente, né? Assim, seria bem interessante para o Cruzeiro. Mas o jogador já tinha falado que não quer ir. E eu acho que tentar forçar alguma coisa com o Matheus Pereira agora só vai aumentar o desgaste. Ele já falou que ele quer ir para a Europa. O Flamengo não está na Europa, né?
O ponto é esse, né, o Emerson? Assim, foi o Flamengo, primeiro, foi o Flamengo que procurou, então a gente tem que entender isso. Mas o Cruzeiro, sabendo da posição do Pereira, acho que talvez poderia ter prontamente recusado o negócio, né? Porque o Matheus deixou bem claro, e essa atitude dele, como o Caio disse, o Flamengo hoje é talvez a principal força do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Se o atleta ele não se dispõe a ir ao Flamengo, é sinal de que provavelmente para outros times do futebol brasileiro ele também não vai se transferir. Mas era uma negociação que seria boa para o Cruzeiro. Não é de hoje, até o próprio Mauro César cita isso no seu vídeo. Não é de hoje que o Leonardo Jardim tem um apreço pelo Luiz Araújo, né? Quando era treinador do Mônaco, enfrentou o Luiz Araújo à época no Lille da França. Então o Leonardo Jardim já conhece o atleta desde o futebol francês. O próprio Lohan parece ser também um pedido do Leonardo Jardim, é um atleta que o Leonardo Jardim enxerga condições de desenvolver. O Lohan, para quem não conhece, é um atleta que surgiu com muito potencial, mas parece que foi perdendo um pouco de espaço, sofre com alguns problemas ali fora das quatro linhas, e aí o Flamengo entende que nesse momento é melhor uma mudança de ambiente para o Lohan. O Flamengo já fez isso com outros jogadores, o próprio Matheus Gonçalves é um, foi ao Red Bull Bragantino e agora retornou ao Flamengo, tem recebido oportunidades. Então são peças que seriam úteis ao Cruzeiro, mas que não faz um pouco de sentido o Cruzeiro deixar chegar nesse nível, porque sabia que o Matheus não ia aceitar. Agora, de fato, o Matheus Pereira ele vai cumprindo com essa palavra dele, só que o movimento do Cruzeiro, claramente para mim, parece da parte do Leonardo Jardim o seguinte: ele sabe que o atleta tecnicamente pode agregar, ele conta com esse jogador, mas ele já entendeu que o atleta tem uma predisposição em algum momento a se transferir para o futebol europeu. Então, se o Leonardo Jardim enxerga uma oportunidade de, o quanto antes, trazer jogadores que vão estar focados aqui, porque o Matheus ele pode até, agora com a janela fechando, decidir ficar focado no Cruzeiro. Mas e quando a janela do meio do ano abrir? Ele vai estar de novo disposto a querer sair para o futebol europeu? Então, acho que o movimento do Leonardo Jardim não é nem o Matheus Pereira não tem nível técnico para me ajudar, mas sim é um atleta que eu não sei se vai estar 100% com a cabeça aqui. Então, qualquer oportunidade de qualificar o plantel e de negociar o Matheus, eu estarei fazendo. Mas agora é aguardar, né? O Cruzeiro provavelmente não vai fazer essa negociação. Mas eu confesso, Emerson, que assim, sabendo dessa questão da disposição do Flamengo, por exemplo, emprestar o Lohan, a gente estava até falando ontem sobre atletas ali para compor o elenco, acho que vale a pena o Cruzeiro consultar numa negociação à parte. Esse empréstimo do Lohan, dependendo das condições, acho que é um jogador que, para compor o grupo, pode agregar um atleta jovem, que se o Leonardo Jardim, assim como eu falei do William, se o Leonardo Jardim enxerga nele capacidade de entregar tecnicamente e de ser recuperado, acho que vale a pena fazer esse movimento. Caramba, a minha preocupação, até citei ontem na live do período da noite, em relação ao Matheus Pereira, aqui no Cruzeiro, é o seguinte: naquele imbróglio da negociação dele com o Zenit, que ele acabou não indo, né, acabou não se concretizando a negociação, a preocupação da boa parte da torcida do Cruzeiro é o seguinte: o Matheus Pereira, ele conseguirá retomar o foco aqui no Cruzeiro para conseguir desempenhar aquilo que ele tem, né, como capacidade para desempenhar? Em mais uma oportunidade de negociação, ainda que não partiu do Cruzeiro, mas o fato do Cruzeiro, assim como o Zenit, antes, né, do Palmeiras, o Cruzeiro não aceitava, falava inclusive que o Matheus Pereira não estava vendo e aceitou abrir negociação. E agora, nesse momento, né, gostou da ideia em relação, né, a essa possibilidade de troca, analisando também com a visão do Matheus Pereira, ele está vendo que, imprescindível talvez como ele era antes, ele não está sendo tanto assim, e muito, na minha opinião, pelo desgaste realmente que ele próprio causou no Cruzeiro em relação a essa questão de ser negociado, falar infelizmente não fui negociada, essa vontade de ir para a Europa, enfim. Então, a questão é, depois de mais esse imbróglio, mais essa negociação, a preocupação que eu já tinha com o Matheus Pereira, ela aumenta. Se ele vai conseguir retomar esse foco aqui para desempenhar aquilo que temos expectativa nele. Como eu disse, né, capacidade ele tem. E aí o Pedro falou uma coisa muito interessante, né? É lógico que o Leonardo Jardim conta com o jogador em relação, né, da capacidade que o Matheus Pereira tem, porém essa questão da
eminência também da saída dele. E o Cruzeiro daqui a 3 meses ou 4 meses se deparar novamente com essa possibilidade da saída do Matheus Pereira, ou seja, mais um desgaste, o Cruzeiro está vendo que, pensando no Cruzeiro, melhor é achar uma solução sem o Matheus Pereira aqui. Vamos ter que aguardar, né? O que eu quero é que ele ainda tem contrato com o Cruzeiro, ele ficando, ele possa retomar o foco. Eu só fico com receio porque, diante disso, talvez venha atrapalhar ele ainda mais, né? Retomar essas boas atuações no qual ele já teve aqui com a camisa do Cruzeiro. É isso, assim, uma coisa que eu confesso que achei interessante foi que no frigir dos ovos, nenhum clube quis admitir que ele propôs o negócio, né? O Flamengo não admitiu, o Cruzeiro não admitiu, todo mundo acabou entrando numa onda de não, foram intermediários do exterior, intermediários aí, foram uns alienígenas talvez, que tentaram fazer essa negociação passar. Então, assim, no fim das contas, né? Matheus Pereira aparentemente fica, assim, acho que até o meio do ano, porque não tem para onde ele ir. Mas e sobre os jogadores do Flamengo? Pedro citou bem do Lohan, talvez poderia tentar, né, uma negociação à parte. Mas o Luiz Araújo, assim, vocês acham que seria uma contratação, podemos dizer, perfeita para encaixar no modelo de jogo do Cruzeiro? É o cara que está faltando, assim, seja o Luiz ou um jogador de características próximas a ele? Emerson, no Brasil, eu acho que o Luiz Araújo seria o jogador perfeito para dar o encaixe que o Leonardo Jardim tanto almeja. A gente até chegou a falar por aqui há algumas semanas do Luiz Araújo, né? Porque alguns torcedores, por meio de chats, falaram dele e a gente sempre elogiou, né? Claro, porque é um ótimo jogador. Só que a gente sempre viu como algo improvável. E claro que ainda era. Só que me espanta o fato do Flamengo ter colocado ele como negociável. Não sei que tipo de desdobramento isso pode se dar por lá. Mas, enfim, a gente sabe que hoje a grande carência do Cruzeiro é um ponta-direita. E talvez pensando em uma reposição ao Matheus Pereira, o ideal seja um ponta-direita, pela estrutura de jogo do Leonardo Jardim, até por ele pretender, de fato, que o time venha jogar com 3 homens de frente, 2 abertos, né? E claramente falta um jogador pelo lado direito. Esse cara poderia ser o Luiz Araújo, né? Eu acho ele um ótimo jogador, da primeira prateleira do futebol brasileiro. Começou muito bem esse ano, já tem aí 5 participações em gols, inclusive até 4 a mais do que o Matheus Pereira. 2024, como eu falei, do Luiz Araújo foi de afirmação no Flamengo, né? Porque ele chega em 2023, no meio do ano, não começa tão bem, mas ele engrena nos últimos jogos de 2023. E em 2024, de fato, ele consegue ter uma grande temporada, né? Decidindo jogos, tendo um bom número de participações em gols. É um cara que tem uma parte física bem interessante, né? Porque é veloz, consegue gerar volume de jogo, é versátil também, né? A gente já viu o Luiz Araújo cumprir papel de ponta esquerda, jogando por dentro, mas realmente rende melhor como um ponta direita. Tem uma idade muito boa, já está adaptado ao futebol brasileiro. Chegaria ao Cruzeiro com uma certeza, né? Não é aquele cara que a gente falaria que seria uma aposta ou algo do tipo. Ele chegaria com uma certeza, até pelo grande momento que vive. E o Leonardo Jardim conhece ele, né? Até o Pedro citou bem essa informação. Acho que contar com o conhecimento por parte do treinador, o aval, seria ainda mais interessante. Então, para mim, seria um reforço fantástico para buscar até o protagonismo dentro do time. E no caso do Lohan, aí já é uma aposta, né? Já é um perfil diferente, mas dependendo das condições, uma aposta válida, porque é um garoto promissor. Eu até achei que depois daquele jogo contra o Corinthians no ano passado, o Lohan iria despontar bem no profissional. Acabou que teve alternâncias, tem questões extracampo também. Mas é um garoto que tem um histórico legal de disputa de Copa do Mundo Sub-17, até no próprio profissional do Flamengo, bons jogos. E é um meio atacante, né? Não é um ponta, mas poderia agregar esse elenco, se desenvolver melhor no Cruzeiro, em um outro ambiente, em um outro cenário, contando também com a confiança do Leonardo Jardim. Então são 2 jogadores que eu gostaria bastante, mais o Luiz Araújo. Mas o Lohan, dependendo das condições, também me agradaria. O Luiz até chama atenção porque, assim, durante o período que ele estava nos Estados Unidos, talvez o principal problema do Luiz Araújo era que em várias oportunidades ele prendia muito mais a bola, né? Ele sempre tentava
um drible, um lance de efeito, e acho que quando ele chega ao futebol brasileiro e vai se desenvolvendo ali no Flamengo, ele passa a ser um jogador que contribui muito mais para o time, que cria situações de jogo, cria situações para ele e para os companheiros, e o Caio pontuou muito bem a versatilidade, né? O Luiz pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, é um ponta também que, se for necessário, ele faz aquele jogo de cair um pouquinho mais por dentro. Então, é um atleta de qualidade. Até me assustou quando eu vi a notícia de que o Flamengo tinha colocado o Luiz na negociação. A sensação que me passava de fora era que o Luiz Araújo era um atleta importante para o Felipe Luiz, né? Que eles não eram considerados, que ele não era considerado, no caso, um atleta negociável. Até acho que ele é um atleta negociável dentro desse contexto, envolvendo uma troca pelo Matheus Pereira. Acho que o Cruzeiro buscar ali para tentar comprar o Luiz Araújo, ou o Flamengo não vai aceitar, ou vai ser num valor muito alto. Mas é um jogador de qualidade, e concordo muito com o Caio, quando ele disse que o Luiz Araújo chegaria como uma certeza. É um atleta que está num momento assim, de muita qualidade, tem jogado muito bem, foi muito bem contra o Botafogo, né, na Supercopa. Então acho que me assustou muito, na verdade. Não, me assustou muito o Flamengo colocar um atleta da qualidade do Luiz à disposição assim no mercado. O Caramujo, posição. Desculpa, Caramujo. Não, só ia pontuar que o próprio Flamengo depois fez uma nota dizendo que em momento algum colocou o Luiz Araújo à disposição, né? Não, ele é um jogador importante, a gente não vai abrir mão dele. Tipo, então, assim, existe também um desencontro aí nas informações do Clube Carioca. Mas vai lá, Patricão. Não, só para falar que, na minha opinião, analisando posição por posição, acho muito mais difícil achar um camisa 10 com a característica de Matheus Pereira que é um ponta, né? Como o Luiz Araújo, apesar da sua capacidade. Dito isso, a dúvida da torcida do Cruzeiro em relação ao Matheus Pereira é justamente se ele vai conseguir desempenhar, né? Porque as nossas dúvidas, velho, não tem como. Ela vai se deparar aí daqui 4 meses novamente com essa meninice, talvez a saída do Matheus Pereira. Mas o Matheus Pereira, em termos da expectativa, pensando naquele Matheus Pereira de 2024, hoje, por exemplo, eu não faria uma troca elas por ela em relação ao Luiz Araújo, contando com o jogador tecnicamente falando, né? Acho o Matheus Pereira mais jogador que o Luiz Araújo. Porém, é o seguinte, vamos contar com esse Matheus Pereira aqui? Então, essa aí é a pergunta. É isso, né? Resta saber até quando, né? Só pegar umas mensagens do chat aqui, o Raposão Azul falou, Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro, só sai se quiser e quando quiser, falta de entendimento total. É isso, né? Então não adianta querer forçar o cara que até junho de 2026 ele é atleta do Cruzeiro e ele já falou que quer ir para a Europa. Então, até o meio do ano não vai aparecer nada da Europa para ele, gente. Então, vamos tentar, né? Ficar em paz até lá. O SRH falou, não tem plata para buscar esse Luiz Araújo. Não, seria caro, viu, SRH? Inclusive, se quiser trazer o Plata também, eu aceitava, viu? Qualquer um dos dois aí seria titular do nosso time, tranquilo. O Ricardo Rabelo... Oi. Só em cima disso aí, em relação à permanência do Matheus Pereira pela decisão dele, desculpa te cortar, da mesma forma que o Cruzeiro mudou nessa questão de falar que o Matheus Pereira não estava à venda e agora abrir negociações como foi em relação ao Zenit diante dos fatos, o Matheus Pereira ele falou sobre isso ainda nos amistosos nos Estados Unidos, e mesmo com este movimento que o Cruzeiro está fazendo, talvez, né, de não ver ele como imprescindível, ele não abriu mão da sua convicção até então, né? Logicamente, estamos falando dia 27 de fevereiro, mas a mesma coisa que ele falou, porque talvez poderia mudar, né? Assim como o Cruzeiro mudou de um mês para cá, ele poderia mudar também, ele não mudou, né? Logicamente, baseando na informação que a decisão foi dele de permanecer no Cruzeiro.